Homem-Aranha Longe de Casa estava recheado de easter eggs e muitos detalhes. Tantos detalhes que eu já fiz um vídeo mostrando alguns detalhes que você perdeu. Eu recomendo que você assista esse vídeo depois de ver esse. E nesse vídeo vou trazer muitos detalhes que você deve ter perdido. E um pequeno aviso, alerta de spoilers. Se você ainda não viu o filme, eu recomendo que você veja o filme antes de assistir esse vídeo. No início do filme, depois da homenagem incrível aos heróis que a gente perdeu em Vingadores Ultimato, a jornalista do ensino médio Beth Brandt faz um comentário inesperado. Ela diz: está na hora de passar para a próxima fase de nossas vidas. Quando um fã do universo cinematográfico da Marvel ouve o nome fase, com certeza ele fica animado. Especialmente porque o Homem-Aranha Longe de Casa marcou o final oficial da terceira fase do universo cinematográfico da Marvel. A Betty está literalmente nos dizendo que tudo que o UCM foi até agora se acabou e está na hora de ir para a fase 4. Falando no futuro do universo cinematográfico da Marvel e da fase 4 em geral, houve um momento no filme que poderia estar indicando algo que a gente pode ver no futuro. Durante os momentos finais do filme, o Peter está dando umas voltas pela cidade de Nova York e a gente vê um cenário conhecido, notavelmente a velha Torre dos Vingadores, e o lugar onde a maioria das cenas aconteceu no filme Vingadores de 2012. Se você olhar com atenção, você pode ver uma área em construção com 3 números circulados. E existe mais um lugar para um número, mas ao invés de um número, eles apenas colocaram um ponto de interrogação. Isso também poderia ser outra referência à fase 4, mas isso é uma possível conexão ao Quarteto Fantástico, com os primeiros números representando a logo icônica da família. Lembra do Dr. Sylvie, que apareceu nos 2 filmes do Thor e também em Vingadores? Enquanto a gente não vê ele desde a sua curta aparição em Vingadores Era de Ultron, parece que ele esteve se mantendo bem ocupado ao longo dos anos. Enquanto Peter está vendo as suas opções de entretenimento no avião, uma das coisas que ele podia escolher era um episódio da série do PBS chamada Nova. Na capa, podemos ver o Dr. Sylvie, mostrando que o ex-aliado do Thor se mudou e agora é um apresentador num programa educacional. Quando Peter conhece o Quentin Beck pela primeira vez, ele diz ao Peter que ele é de outra terra no multiverso, exatamente na Terra 833. E ele também diz que chegou ao nosso planeta depois da destruição do seu planeta, afirmando assim que o universo cinematográfico da Marvel acontece na Terra 616. Há 2 coisas aqui. Primeiro, que o universo cinematográfico da Marvel acontece na verdade na Terra 199999, como foi dito pela própria Marvel, e 616 é a Terra oficial da continuidade nos quadrinhos. Falando no mistério que veio do outro planeta, aqui está uma cena que você deve ter perdido no trailer de Homem-Aranha Longe de Casa. No trailer, Nick Fury diz: Beck é da Terra, não é nosso. No filme, a linha histórica foi mudada com sutileza para: Beck é da Terra, não é seu. Esse é o tipo de coisa que foi um pequeno detalhe. Talvez sejam apenas takes diferentes sendo usados entre o filme e o trailer. E aí a gente descobre que esse Nick Fury é na verdade o agente Skrull Tails. Falando sobre as diferenças entre o filme e o trailer, existem coisas que realmente não apareceram na versão final do filme, como a sequência inteira de ação que parece estar acontecendo em um restaurante, com o Homem-Aranha acabando com todos eles no seu uniforme de ferro. Também a parte em que Peter vai pegar o seu passaporte e alguns suplementos para sua viagem. Porque essas cenas não estão na versão final do filme, ninguém sabe. Existem muitas cenas em um filme e algumas delas são cortadas, ou o filme seria 3 horas mais longo que o normal. O universo cinematográfico da Marvel sempre teve uma relação estranha com o nome dos heróis. Heróis como Capitão América e Homem de Ferro são conhecidos por seus nomes, mas nomes como Feiticeira Scarlet nunca foram ditos no universo cinematográfico da Marvel. De qualquer jeito, Longe de Casa marcou a primeira vez que o nome Capitã Marvel foi dito na franquia, quando Peter está tentando convencer o Nick Fury que ele não é a melhor pessoa para realizar o serviço, e ele confirma que o nome dela é de fato canon nos filmes. Na ponte, vemos o Peter e a Mary Jane compartilhando o primeiro beijo constrangedor deles. Aqueles com olho de águia conseguiram ver um carro com a matrícula TASM 143. Essa é uma referência ao fantástico Homem-Aranha 143, onde a gente não só vê o Peter e a Mary Jane se beijando pela primeira vez nos quadrinhos, minutos antes do Peter Parker pegar um avião para a França,
Mas também aconteceu a primeira aparição do ciclone, uma inspiração para o fenômeno no filme. Qual desses easter eggs você viu assistindo o filme? Existe algum que a gente não viu? Deixe nos comentários. Enquanto você deixa o comentário, se inscreva no canal para mais vídeos incríveis todos os domingos.